Dilemas, episódio 79. Bom dia! Como é que vocês estão? Vocês devem ter percebido que semana passada não teve dilemas. Levamos falta. Levamos falta. O que é que vai acontecer essa semana? Vamos fazer 2 para vocês. Por essa você não esperava? Esperava? Esperava. Amor, é o seguinte. Eu acho que a gente devia ir logo pra vinheta para poder contar a história desse dilema, antes de qualquer coisa. Então, Caboge, por favor, meu querido, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. e Pedro Fonseca. Amor, eu acho que você está mais habilitada para falar para as pessoas sobre a história da chegada desse dilema. Por favor. Então vai lá. Presta atenção nessa thread, porque não foi um e-mail, foi uma thread. Um fio. A moça, a Valentina, mandou um primeiro e-mail longuíssimo, detalhadíssimo, com muitas camadas, muitas nuances. Quando eu li, eu disse assim, caramba, é um belo dilema. Só que, gente, dilema muito grande, bem escrito é bom, mas assim, com muitas informações fica difícil da gente trazer para vocês, né? Aí eu fiquei me debatendo, pensando como é que a gente ia fazer esse dilema. Pô, o dilema é legal, tal, mas muito longo. Aí, deixei. Quando eu abri minha caixa de e-mail de novo, 11 horas da noite do mesmo dia, tinha uma segunda versão. Lua, eu corrigi aqui umas coisas, achei importante trazer alguns detalhes. E aí, no final, ela terminava dizendo assim, ficou longo de novo, né? Me desculpe. Aí poxa vida, ela tá angustiada com essa questão, né? Realmente é um dilema. Desliguei o computador. E aí, no dia seguinte, quando eu abri, 3 horas da manhã, tinha mais um e-mail dessa moça, dessa Valentina. Ou seja, ela não dormiu querendo mandar esse dilema, foi isso? Valeu, ela vamos ler o dilema dela hoje, porque assim, a bichinha se esforçou, né? E eu acho que vale. E é um bom dilema. Tá, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler o terceiro e-mail dela. Certo. E qualquer coisa a gente retoma os outros. Combinado? Vamos nessa. Então tá bom. Presta atenção, Basil. Lá vai. Tive uma discussão com algumas amigas em que muito foi dito. A tese delas era de que nenhuma relação poderia ser mais intensa do que a com os filhos. Já vou fazer uma observação aqui. No primeiro e-mail, ela falou com a cachorrada. Foi uma discussão muito séria mesmo com essas amigas, que ela se sentiu muito julgada, que ninguém acolheu ela. Foi um quiprocó. Ela segue. Os filhos devem ser os prediletos e os pais devem amá-los mais do que tudo e a todos. Na hora, respondi que não via meu casamento como uma relação que eu poderia dizer ser menos intensa do que a que tenho com meus filhos, que não me sentia nem sinto capaz de falar que amava ou amo meu marido menos do que amo meus filhos. Falei, inclusive, que se sentisse uma diferença tão grande entre o amor que sinto pelos filhos e pelo marido, não seria capaz de continuar casada. Iria buscar esse bem-estar profundo, essa adoração, esse carinho, esse querer bem numa relação a dois em um contexto romântico. Como a negação é também uma afirmação, se meus filhos fossem os mais amados, não me sentiria na defensiva. Logo, eu amo mais o meu marido. Fui aconselhada a procurar uma terapeuta familiar, ouvi que sou fraca, que sou uma péssima mãe, que se não os vejo como o centro de tudo, não estou me doando como deveria, que se não sou capaz de dizer que os amo mais do que todos nessa relação, não é intenso o suficiente, que não tenho a garra necessária para protegê-los, se não vejo nenhum deles como a minha pessoa favorita, também não considero meus pais os meus favoritos, e o amor não anula. Hoje, após 1 ano dessa discussão acalorada, consigo admitir que tenho esta preferência pelo meu marido. Meus filhos são nossas prioridades antes do casamento. Meu compromisso com eles é maior do que qualquer outro. Obviamente, seria mais fácil lidar com a morte do meu marido com a dos meus filhos. Salvaria os meus filhos em vez do meu marido, se fosse o caso. Meus filhos têm mais espaço para errar dentro das nossas relações. A única coisa que me afastaria deles seria se eles se tornassem assassinos, o que não vejo como provável.
Mas se me batesse, sou capaz de perdoá-los, algo que não faria com meu marido. Mas meu marido é minha pessoa favorita. É a pessoa que mais amo. Essa parte está em bold. Aparentemente, dizer que ama mais o marido é preocupante, mas não vivo um relacionamento abusivo e sou muito protetora com as crianças, mais do que com meu marido, que não necessita de mim, mas escolhe estar ao meu lado e partilhar a vida comigo. Aí veja, aí ela traz umas questões pontuais. Gente do céu, Valentina. Vai Olha, vendo. Esse dilema foi me deixando com raiva, foi ativando toda a minha escorpianice. Vamos, continua. Vamos lá. Ela traz uns pontos e ela fala assim, ó. Perguntas, né? Uma mãe que ama seus filhos e os tem como prioridade, mas ama mais e se sente mais conectada com o marido, falha em seu papel? Pergunta 2. Eu achei muito boas essas perguntas. Prestem atenção. Pergunta 2. Se uma mulher diz que se sente mais conectada com o parceiro, a quem ela sente que a enxerga de modo mais completo, a entende em múltiplos contextos e interage em diferentes formas do que com os filhos. Isso significa que há um problema com a interação com os filhos? Será que isso é um indicativo de que a pessoa está, abre aspas, menos conectada, fecha aspas, com os filhos, em vez de mais com o marido? Terceira pergunta. É papel da mãe amar mais seus filhos do que qualquer outra pessoa? Se esse não for o caso, as crianças não se sentem amadas na intensidade que merecem? Elas se ressentem por isso? Quarta pergunta. Os filhos têm necessidade de se perceber como favoritos para se sentir amados? Quinta pergunta. Esperar que meus filhos encontrem parceiros no futuro que os amem acima de qualquer pessoa é uma expectativa razoável ou é uma forma que encontrei para me desculpar por uma falha minha, ao encarregar a outra pessoa algo que não sinto capaz de entregar? Sexta pergunta. O divórcio é um evidente momento de ruptura, mas será que a união de um casal, os pais da criança, pode ser prejudicial para as crianças em algum sentido? E até que ponto? Não acabou. Não acabou. Porque no final ela coloca adendos. E esses adendos têm coisas importantes. Por exemplo, muito importante. Por exemplo, vamos começar do primeiro adendo aqui que ela diz. Estamos juntos, ela e o Enzo dela, tá? Há 20 anos e temos 5 filhos. Gente, parabéns, Valentina. Parabéns. São muitos filhos e eu também trabalho fora de casa, agora home office. Foram 11 anos de relacionamento antes da primeira chegar. Quando ela nasceu, ficou 1 ano sem trabalhar, ficou fazendo projetos aqui e ali, ela é sócia do marido. Engravidou de novo pelo segundo, pegava um projeto por vez, ela foi mudando os ritmos, até que ela, depois dos gêmeos, que são os 2 últimos, ela voltou a trabalhar. E ele reduziu o trabalho dele, para que as coisas, a engrenagem funcionasse, né? Ela traz um ponto que é, eu vejo meus filhos como pessoas além da junção de nós dois. Eu percebo as singularidades de cada um e idiosincrasias, mas também os vejo como uma junção de nós dois. Adoro notar nossos traços mesclados neles, os olhos, os cabelos, as covinhas. Encontro meu marido nos trejeitos, no jeito de andar, no jogar a cabeça para trás e rir. Acho lindo. E aí, Renata Maglioca, para completar a parte da teoria sistêmica, ela diz o seguinte: falando de experiência, eu não gostaria que meus pais me amassem mais do que amam um ao outro. Tenho uma ótima relação com eles, minha irmã acha que sou a filha favorita, eu não acho mesmo que sou, nem que deixo ser. Eles sempre foram muito justos e pontuais na nossa criação. Não duvido que perguntei se eles me amavam mais, mas não tenho recordação. E apesar de me sentir muito amada, meu marido é a pessoa com quem mais me sinto amada e conectada. Quero que meus filhos se sintam mais amados pelos seus futuros parceiros, como me sinto pelo meu. Quero que sintam profundamente amados por mim, como me sinto pelos meus pais, mas quero que eles construam relações mais intensas no futuro. Você quer que eu leia só a última coisa? Porque olha só, ainda tem o último adendo. Ela viu uns stories que você postou que tinha uma resposta a alguma questão. E ela diz assim: usando suas palavras, Lua, quando a criança estiver abraçando um bebê, o ciúme existe porque ela queria estar recebendo esse amor que está sendo dedicado ao outro. Meu marido e eu nos beijamos e abraçamos muito. Não amasso, tá? Só para não ter equívoco. E as crianças, às vezes, entram no abraço, o que eu sempre achei fofo
e não via como indicativo de ciúmes. Mas agora que penso no assunto, será que, embora eu nunca tenha verbalizado algo que elas fazem com os irmãos, elas sentem ciúmes do meu marido comigo? E se elas sentem, como lidar com isso? Não, peraí, Valentina, essa parte eu não tinha nem lido, amor. Essa parte eu não vou responder hoje não, porque esse dilema, calma, olha só. Tudo começou com a arenga, certo? Das amigas. Tá. Tudo começou com isso, quando ela disse numa mesa que a pessoa preferida no mundo dela era o marido. E as amigas acharam um absurdo. E aí eu fiquei diante de uma coisa que estamos em 2021. Tem uma caralha de uma pandemia acontecendo. E as mulheres ainda são cobradas para colocarem os filhos como prioridades exclusivas. Puta que me pariu. Velho, que porra é essa? Sério, assim, eu fiquei... E assim, essas amigas, obviamente, não sabem, ou sabem, e esse assunto não voltou, mas tiveram a pachorra de dizer isso pra uma amiga que tá há 1 ano sentada em cima desse negócio, desse assunto, sem conseguir andar, sem conseguir, né, sair dessa culpa, dessa areia movediça, que é a culpa materna, porque as grandes amigas dela disseram que ela tá errada de amar o marido, que ela tem que amar os filhos, que se ela não ama os filhos, ela não é uma boa mãe. Quando ela não disse que não ama os filhos, na verdade, né? Mas assim, se esses filhos não forem maiores do que a própria vida delas, tá errado. Minha gente, o que é isso? O que a gente pensa sobre a maternidade? Sério? Que onipotência e onipresença é essa que a gente acha que a gente tem como mães? Eu fiquei muito indignada, porque assim, desculpa contar, nós não podemos ser as pessoas preferidas dos nossos filhos. Mesmo, porque senão a gente prende eles na nossa narrativa, no nosso jeito de ver o mundo. E a gente não autoriza que eles vão descobrir outros amores e serem tomados por outras intensidades. O amor de um homem e de uma mulher, ele não está na mesma caixinha do amor de uma mulher pelo seu filho. Não pode, senão tá errado, gente. O Édipo, né, tá ali se revirando naquela caixinha. E Freud, coitado. Pelo amor de Deus. Perdendo o cabelo até do bigode. Né? Freud só enrolando o bigode, dizendo assim, tá vendo? Eu disse. É verdade. Então, assim, Valentina, meu amor, rompe com essas amigas aí, porque, desculpa, não foram boas amigas, não foram acolhedoras, não foram amáveis, não foram empáticas. Você tem 5 crianças. É óbvio que esse amor é diluído. É óbvio que esse amor tá diluído entre essas 5 pessoinhas e mais esse marido, que é um cara aparentemente muito bacana. Né? Que loucura é essa, velho? Tô brava. Pistolaça. Eu queria que o podcast tivesse rosto, imagem. Eu não tinha lido o primeiro e-mail dela, né? E aí fui revisitar o primeiro e-mail dela, onde ela, no momento em que ela fala que foi detonada na mesa pelas amigas. E aí eu queria começar desse ponto, assim. Eu queria começar levantando uma pergunta coletiva. Quem nós estamos nos tornando na hora que a gente se expressa, se expõe, coloca a nossa opinião diante de outra pessoa? Queria começar daí. Essa conversa que ela teve não foi uma conversa no Zoom, não foi uma conversa no Clubhouse, não foi uma conversa num grupo de WhatsApp. Essa conversa foi numa mesa. Tava todo mundo ali olho no olho. E a narrativa que foi colocada, a maneira como ela foi julgada, as coisas que foram ditas a ela, a maneira como ela foi detonada, né, como ela trouxe, me parece muito similar ao comportamento de quem se esconde em perfis de uma rede, que pode apagar a hora que quiser, que pode bloquear quando quiser, que pode cancelar quando quiser, numa mesa. E me preocupa muito se nós, adultos, não conseguimos distinguir esse comportamento como sendo um comportamento nocivo a qualquer tipo de relação que se ponha. Que é esse comportamento de quem tem uma senha que dá acesso à vida da outra pessoa e a partir daí você pode falar o que você quiser no espaço dela. Vamos pensar no espaço aéreo de um país. Né? Se 5 amigas pilotando caças se aproximam na costa ainda, recebem um aviso. Volta, sai daqui, você vai entrar no meu território.
o comportamento dessas amigas delas foi um comportamento de quem ataca um território que não é seu. Totalmente. E isso me parece, repito, muito um comportamento muito visto. Provavelmente você já viu isso. Não sei se você já viu isso no seu próprio perfil, mas você já viu isso na internet. Você já viu isso na seção de comentários da Folha de São Paulo, por exemplo, certamente. Sim. Que as pessoas acham que, pelo fato de terem uma senha, elas podem acessar o espaço para falar em qualquer tipo de barbaridade. Como se aquele espaço fosse espaço de ninguém. Como se aquele espaço fosse não um espaço de cultivo, mas simplesmente de destruição. Foi assim que nasceram os haters, essa terminologia do cancelamento, né? As próprias ferramentas da internet têm as opções de bloquear a gente, restringir agora, né? E aí eu fico pensando, que comportamento adulto é esse de quem escuta uma mulher falar e ela simplesmente se coloca dizendo assim, não, olha só, meus filhos são prioridade. Mas a minha pessoa favorita é o meu companheiro. E aí, eu como amiga que estou nessa mesa, que discordo, que... porque a gente não senta para conversar, né, dialogar com ninguém sem trazer o nosso próprio viés, a nossa própria história. Então, quando eu escuto uma mulher dizendo assim, não, minha pessoa preferida é meu marido, eu adoro meus filhos são prioridade, veja só, trabalho, né, para ter coisas para eles, enfim, cuido deles, observo quem eles são, tá? Mas, cara, amor é meu marido. Eu que escuto isso e tô aqui cheia das minhas dores, cheia das minhas questões, cheia das minhas próprias batalhas, ouço isso, né, e digo assim, você tá errada. Eu aponto o dedo pra você, digo, você tá errada, você precisa de uma psicóloga. Falaram isso pra ela, você precisa de uma terapeuta familiar. Como se isso fosse um problema, né? Como se ter um terapeuta fosse um problema, minha gente. E aí é muito louco, porque assim, eu não consigo discordar sem ser nesse lugar do ataque que você tá trazendo. Porque eu podia dizer assim, Valentina, cara, pra mim é completamente diferente. Eu não consigo amar meu marido tanto quanto eu amo os meus filhos. Pra mim tem uma diferença muito clara no jeito que eu amo um e no jeito que eu amo o outro. Caramba, é mesmo. Parece muito diferente da minha realidade isso que você traz. Que coisa, vou pensar sobre isso. Não aparece isso na conversa que ela trouxe. Não aparece nenhuma dessas amigas falando em primeira pessoa sobre as suas dores. Sabe? De talvez se sentirem negligenciadas pelos seus parceiros, de não se sentirem vistas, sabe assim? Então... E aí coloca o filho nesse lugar desse amor que vai me suprir. Exatamente. Vai me suprir emocionalmente, amorosamente, afetivamente, né? No lugar de um homem ou no lugar de uma mulher. Pois é, e tentar colocar esse papel nas crianças, como se as crianças fossem responsáveis pela nossa felicidade. Porque eu fico lembrando daquele trecho lá de Joseph Campbell, citado no livro do James Hollis, né? Que ele fala... um dos enganos, o que Campbell traz um dos enganos da gente quando olha para o casamento é pensar que ele é um romance constante, prolongado e que é o responsável pela nossa felicidade, né? E isso a gente precisa lembrar todo santo dia para qualquer relação. Ninguém que atravessa a vida da gente e que a gente ame, admire, se conecte, ninguém pode ser colocado nesse lugar, nesse pedestal de realização das nossas fantasias sobre o que é a felicidade. Porque, na verdade, a felicidade é uma enorme fantasia. Essa busca pela felicidade maiúscula, como se ela conduzisse uma vida e fôssemos felizes. Sabe essa coisa do padre? Não é padre que fala sejam felizes para sempre? Não. É Disney ou padre? Eu sempre confundo. Mas que fala esse negócio, como assim felizes para sempre, né? Não haverá isso. A felicidade não é. E aí, quando essas amigas cobram dela, vê que loucura a cabeça do ser humano, né? Quando essas amigas cobram dela uma postura que a elas parece ser, abre aspas, tá, gente? O certo, a gente já tem aqui um abismo criado. Porque quando alguém de fora quer me dizer como deve ser a minha relação, essa pessoa que está invadindo esse espaço, ela precisa ser freada. Tem um ponto só, Valentina, que você coloca porque eu acho que você está se sentindo muito culpada e aí por isso esses tantos e-mails. Então, eu queria te dizer para
dobra essa culpa, pensa nela como uma folha de A4, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, até ela ficar um quadradinho, porque eu não acho que a gente se livra das culpas todas, não. Acho que a gente vai redimensionando elas. Então, dobra ela, vai dobrando até ela ficar um quadradinho. E aí tem uma coisa que você fala que é assim, será que quando eu projeto que meus filhos serão amados por outras pessoas, né? Eu tô querendo imaginar, como é que ela fala, Ela amor? fala, me livrar de uma culpa que eu tô Me sentindo. livrar de uma culpa. Então, assim, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se os nossos filhos serão casados, com quem eles vão se relacionar, se vai ser com homem, com mulher, com gato, com papagaio, com periquito. A gente não sabe. E a gente não pode esperar nada disso que a gente não sabe. Não há garantia nenhuma, inclusive, de o fato das crianças verem uma relação estável, amorosa, etc., que as delas também sejam. Exatamente. Porque são outros indivíduos. Exatamente. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer de uma das suas filhas ou dos seus filhos se guiarem por essa memória de carinho e amor entre vocês e cumplicidade e buscar isso para a vida dela? Pode. Pode acontecer exatamente o oposto e uma filha ou um filho se envolver em enrascadas emocionais nas suas relações? Pode. A única coisa, desculpa, Peu, a única coisa que eu acho que um casamento estável, uma relação equilibrada, ela coloca para os filhos, né, uma relação de amor, de afeto, ela coloca para os filhos de forma muito clara o que a gente pode esperar do amor. Que o amor não tem dor. Certo, né? Mas de novo, isso não garante, não garante que essa será a escolha das crianças. Não garante. Não garante. Mas ela sabe, dentro dela, reconhecer esse caminho. De que amor não está ligado à dor. De que o amor não me machuca propositalmente, entendeu? O amor, ele não me diminui propositalmente. No amor cabe o conflito, no amor cabe as discussões, no amor cabem as discordâncias, mas o amor, ele não me diminui. Assim eu acredito. Não, eu concordo. Tem um... Esse pensamento, assim, que para mim é o grande labirinto da culpa dela. Primeiro, a culpa dela nasce a partir do momento que ela se coloca, né? E ela não é acolhida por essas ditas amigas. Sim. Mais do que isso, ela é atacada. E a partir disso, veja que ela está mandando esse dilema 1 ano depois da conversa que teve. E aí, que na verdade, ela vem nutrindo essa culpa a partir dessa conversa. Ela vem, talvez, se martirizando diante desse contexto, que é o contexto da vida dela. E que não cabe nem a mim, nem a você, nem às amigas, nem fazer medida de amor. Porque parece nome de música sertaneja, de desertificação, como diz meu amigo Caio. Medida de amor. Assim, você já trouxe isso na primeira fala, disse amores preenchem caixinhas diferentes, amores diferentes preenchem caixinhas diferentes. Essa sensação de que o amor é um sentimento único, que a gente sai distribuindo como se fosse partilha de pão ou de vinho, essa imagem sagrada do amor, essa imagem do altar de quem a gente põe. Da mãe, né? Da mãe. Aí voltamos para aquele assunto, assim, Maria, aquela personagem que tem um filho que o pai não é o pai, o carpinteiro, porque veio uma pomba e que um anjo e que anunciou que ela carregava um filho de Deus, que era o Salvador. O Salvador do mundo inteiro. Rapaz. E aí ser mãe não é pros fracos, não. Não, e aí essa mulher carrega o filho de Deus. E de repente, esse cara é o famoso, não é ela. E aí cobram dela, né? E assim, velho, a mulher era casada lá com um carpinteiro, tiveram um filho. É isso, e o filho deles era inteligente pra cacete. Era tipo um Lula. Entendeu? Que falava com as massas e tal, não é isso, mais ou menos? Jesus isso, era meio isso, não era um cara desse? Total. Não é? Então, aí é isso, assim. Aí é dado uma carga pra mãe desse amor sublime. Esse amor que acompanha o filho na cruz. Esse amor que acredita que o filho ressuscita. Gente... É louco, cara. Vamos escrever novas histórias. 2021 anos depois do nascimento desse bebê, rapaz. E sabe o que é louco, Peu? É que essas mesmas mulheres, elas não percebem
o julgamento? Elas não percebem o julgamento, elas não percebem que essa leitura da maternidade é uma leitura que coloca elas num lugar que elas não conseguirão ocupar. E também não conseguirão sair. Veja que loucura esse lugar. Elas nem conseguem ocupar, porque é impossível ser isso que se espera, historicamente. Sim, elas não sim. conseguirão ocupar esse lugar. Nenhuma dessas mulheres, Valentina, que te julgou, ocupa esse lugar que elas acham que é o lugar ideal. Exato. Então vamos começar daí. Julguei sem ser o que eu estou julgando aqui. Ponto 1. E ponto 2. Se elas defendem esse pensamento, elas não conseguirão sair, por exemplo, de uma relação infeliz. Elas não conseguirão sair de uma relação que tem algum tipo de tensão com as filhas e com os filhos, porque para elas isso vai ser imoral. Isso vai ser um pecar. Ou seja, elas não conseguirão parar esses filhos quando eles precisarem ser parados, né? E olha a cilada em que elas se meteram. Porque, na verdade, o que eu sinto é que... E aí esse apontamento também você trouxe, né, amor? Quando elas dizem pra você assim, não, você tá precisando procurar terapia. Vamos partir do princípio que todo mundo deveria fazer terapia, quem puder. Quem puder. Tem uma grana. E outra coisa que eu ia falar, terapeuta, psicólogo, é uma raça muito nobre. Eu vou falar aqui por experiência própria. Eu tive um terapeuta caríssimo em São Paulo. Que aí, quando eu pedi demissão ali no nascimento de João, eu disse pra ele, dei um abraço nele, disse, doutor Enzo, acho que hoje talvez seja a nossa despedida. Talvez eu precise me dar alta financeira. E aí ele fechou a porta de volta e disse, não, o que é que aconteceu? Eu contei pra ele, não, aconteceu isso que a gente já falou e tal. Eu não vou ter grana pra pagar isso. Ele disse, de jeito nenhum. Eu tenho um respeito ao meu ofício e eu tenho um respeito ao acompanhamento que eu tô fazendo com você. E ele deduziu 50% da consulta. É uma raça muito nobre. Quando você estica a mão pedindo ajuda, vai aparecer um terapeuta que vai te atender. Mesmo. Vai demais, gente. Mesmo. Psicólogo é isso. Psiquiatras e psicólogos e tal. Alô, mãe. Então, na verdade, vamos partir do princípio que todo mundo precisa dessa mão, né? Principalmente a gente, em momentos conflituosos como esse que a gente está atravessando historicamente, é muito bom que a gente cuide da saúde mental da gente, até para que, diante das outras existências, a gente se observe. Porque, amor, o que mais me pegou nessa história dela e tal, é uma pergunta que essas mulheres que julgaram a Valentina, será que elas estão conseguindo se ver? Será que elas estão conseguindo se observar? Ou será que elas estão sendo aquele tiozão que usa um nickname falso na Folha para fazer um comentário? Muito bom. Eu fico achando, passada a raiva, né, depois de xingar muito aqui, que essas mulheres elas não se veem. Não se veem. São essas mulheres muito típicas desse momento que a gente está atravessando, essa maternidade contemporânea, que colocam os filhos num altar, que se diminuem diante desses filhos, achando que esse é o processo de amar da forma correta e que, fazendo isso, eu não vou errar. E aí, galera do meu Brasil, não há relação sem o erro, não há maternidade sem a falha, não há o amor materno sem a falta. Não há, não se sustenta, não faz bem para a psique, não forma a individualidade, não faz com que esse filho seja capaz de se perceber com as suas próprias asas. Isso é muito sério. A gente não pode transformar a maternidade nesse campo onde só são plantadas lavandas, né? Nada mais, assim, só beleza. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu, inspirado num áudio que eu recebi ontem, que eu não vou contar ainda, eu vou guardar ele para o dilema correto, esse áudio que eu recebi ontem, eu fico me perguntando, esse dilema de hoje ele é super heteronormativo, e eu fico me perguntando se essas mães, essas mulheres que sentaram nessa mesa com Valentina, são colocadas frente, por exemplo, a um casal homoafetivo de duas mulheres que escolhem, por exemplo, através de uma inseminação artificial, terem filhos e filhas. Ou de dois homens, né? Ou de dois homens que resolvem adotar. Ou, como acontece fora do Brasil, porque isso não é permitido no Brasil, de pessoas que gestam um bebê para um casal que, enfim, não consegue ter filhos e tal, né?
eu fico me perguntando se dentro de um contexto... Ou a mãe que dá para adoção o filho, Isso, né? Não é isso. nem a que adota, a que dá o Aqui. filho para adoção. Eu fico me perguntando como essas mulheres reagiriam, qual tipo de julgamento viria a partir de relações que não estão pré-concebidas nessa romantização e ocidentalização do amor. Esse amor cristão cheio de culpa, cheio de medo, cheio de perfeições. Um Jesus... Clarice, como é o nome dela, cantora? A cara de Clarice. Um Jesus que nasce ali na Palestina, mas que ele é branco de olhos azuis. Eita, temos um Brasil. problema de narrativa. Temos um problema de narrativa que a gente precisa ajudar a corrigir. Eu não vim aqui hoje, depois desse dilema, para condenar essas mulheres que falaram isso com ela. Já que a gente está sendo bíblico hoje, eu não vim para apedrejar ninguém. Eu, de verdade, queria estender as mãos, Valentina, não apenas a você, que está atravessando essa culpa aí durante esse ano, mas a essas mulheres com uma enorme dor no peito de dizer, caramba, tentem se ver no mundo. Para além de filho, marido, mãe, pai. Tentem se ver no mundo. Amor, olha, você tá assim, realmente nesse espírito, você tá todo de branco, você tá assim. Eu tô aqui parecendo a pomba do Espírito Santo hoje. Eu ainda tô apegada no Anjo-peu. ranço. Eu ainda tô levemente apegada no ranço dessas mulheres, assim. Entendo a sua empatia, acho lindo. Mas, velho, puta merda, né? Que bosta a gente ainda repetir esse padrão de competição, de projeção, sabe? Que bosta, é muito triste a gente perceber que dentro dos nossos núcleos, que a gente chama de amigas, a gente vê esse tipo de comportamento, cara, é muito nocivo e é nocivo pra gente. Do lado de fora tem um bando de homem, assim, batendo palma, dizendo assim, é isso aí, ó, estão fazendo direitinho o que a gente mandou vocês fazerem, viu? Patriarcado, assim, passando por cima da gente, feito um trator, e a gente sem perceber que a gente alimenta essa engrenagem. E reproduzindo isso com as outras mulheres. Sim. Reproduzindo isso com a amiga na mesa, né? Que talvez para ela, para Valentina que mandou e-mail, fosse um lugar de conforto, onde ela pudesse dizer, né? Isso sem culpa, né? Caramba, dizer assim, eu tenho 5 filhos, mas velho, ainda bem que eu tenho meu marido, viu? Porque 5 filhos não é brincadeira, não. Né? Pois é, e aí é julgada a partir disso. Mas não tô hoje regido pelo rancor, não, mergulhei no Ganges hoje pela manhã e tô aqui, ó, tô infiltrado pela paz. Amém, axé, é isso aí. Eu tô infiltrado pela paz dos altos rios que descem pelo Tibete e banham o nosso corpo budista. Eu tô aqui, realmente eu fico muito preocupado, me bate uma coisa, você sabe disso, é uma coisa que eu manifesto sempre, assim. Esse espaço de raiva e ódio da internet, ele é um reflexo, não tem como a gente separar isso. Ele é um reflexo muito direto do que a gente está se tornando como sociedade. Totalmente. Fico brincando aqui com a seção de comentários da Folha, que realmente é o pior lugar para se estar. Não, o pior lugar para se estar é na frente da TV Record. Mas, fico pensando nisso, que a gente está transpondo esses mundos para a hora do encontro, quando a gente toca na outra pessoa, e ao invés de dar um abraço nela e dizer, caramba, uau, é isso que você sente? Tô aqui para te ouvir. Ou, nossa, me fala mais sobre isso, porque eu não sinto isso. Ou, caramba, eu preciso admitir aqui, sem nenhuma hipocrisia, que eu também prefiro outra pessoa que não seja minha filha ou meu filho. Nossa, o eu também é uma coisa muito poderosa, é poderoso. Né? O eu também. É poderoso. Vocês já brincaram de eu também? Eu também é uma casa, né? Porque você é como se você encontrasse, assim, um lugar no outro, onde você relaxa, onde você percebe que você não está sozinha. Quem fala muito isso é a Natália, no Pra Dar Nome às Coisas. E eu acho muito maravilhoso, porque é poderoso. Eu te garanto, Valentina, que não, você não está sozinha nesse seu sentir, que talvez as suas amigas elas não tenham conseguido te acolher e se perceberem, né? Porque é preciso coragem para se perceber nesses nossos afetos. É preciso coragem para falar sobre o quanto a maternidade nos atravessa e o quanto a gente ama e odeia nossos filhos ao mesmo tempo, porque é colocado num lugar pecaminoso isso que a gente sente. Qualquer pessoa
A alteridade, o reconhecimento da alteridade e das diferenças é sobre isso. É sobre a capacidade que a gente tem de alternar sentimentos pela outra pessoa e ainda assim escolher seguir ao lado dela. Sim. Não importa se é a companheira ou companheiro, não importa se são os filhos, se são nossos pais e mães, não importa se são as amigas. É isso, é esse lugar. Assim. Tem uma das questões que ela traz ali, ela pergunta uma coisa que é: os filhos têm necessidade de se perceber como favoritos para se sentir amados. Olha o que essas amigas trouxeram para o colo dessa Valentina, quando elas detonaram ela. Olha a reflexão que ela está tentando fazer. Trouxeram a impossibilidade dela amar os filhos dela. Pois porque é. ela tem 5, ela não tem 5 favoritos. Ela tem um favorito. Então, os outros 4 estão renegados ao não amor. Pois é, e assim, essa hierarquização do amor, onde é que vocês querem chegar com isso? Cada pessoa precisa ser amada de um jeito. Cada um dos seus 5 filhos, Valentina, tem uma necessidade de amor diferente. E é isso. E eu falo porque eu tenho 4 aqui em casa, que precisam de amor, precisam se sentir amados, mas cada um percebe esse amor de um jeito, percebe o que é amor de um jeito, de uma forma. Eles vão, ao longo da vida deles, eles vão brigar por causa desse amor? Provavelmente. Faz parte da relação. Eles vão precisar reafirmar esse amor internamente e externamente? Provavelmente. Faz parte, é um mecanismo de sobrevivência. Né? Eles não são únicos, não tem um filho aqui que não sente nenhuma divisão de amor, de afeto, de tempo, de comida, de lanche. Às vezes acabou a maçã, aí vai ser pera para um e maçã para outro. E aí? É menos amor porque pera é menos? Não, é amor igual, só que é dividido, sabe? É repartido, é diferente. Então, não tem essa. Eu particularmente gosto mais de pera. Então, veja, eu me sentiria mais amado. Pois é. E aí, essa também projeção de futuro, esse incontrolável futuro, né? Que é assim, se os filhos se sentirão menos amados ou tal. Veja, as memórias que os filhos vão ter da gente, gente do céu. Qual é a expectativa? É que eles lembrem da gente como pessoas perfeitas que amaram eles em todos os momentos? Até na hora que jogaram areia na caminha do irmão, como aconteceu ontem aqui em casa? Não. Vai ter a hora que eles vão lembrar dizendo, rapaz, mas naquele dia... rapaz, mas naquele dia. Agora, se eles não tiverem isso, e se elas não tiverem isso, o que é que essas pessoas vão ser como adultas? Talvez, se elas tiverem essa percepção de uma expectativa e projeção criada sobre o outro da perfeição, ou de o que vão encontrar nos parceiros, e se a gente projeta isso neles, talvez sejam crianças que se transformem em adultos que não saibam ocupar os seus espaços, que sejam muito boas em julgar e muito ruins em se auto-observar, e talvez elas estejam um dia sentadas numa mesa criticando uma amiga por como ela manifesta o amor. É isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui com essa fala maravilhosa de Pedro Fonseca. Não, eu não quero encerrar ainda não. Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte. Caboge, solta a vinheta, por favor. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Suponhamos que as amigas da Valentina estão ouvindo aqui, eu sei que você está pistolaça, mas suponhamos que elas estão ouvindo aqui esse programa podcastiano chamado Dilemas, certo? Certo. Estão ouvindo aqui, elas dizem, rapaz, essa fui eu naquele dia. Que é o passo para esta mulher? Estou falando no sentido de acolhimento mesmo. Que de repente se percebe, que escuta de fora uma conversa como essa e se vê nessa mesa julgando alguém, né? Que trilha é essa que essa mulher pode percorrer? Por ela própria. Eu acho que primeiro conseguir reconhecer que apontou o dedo, que julgou, que não foi uma boa amiga. Isso não é um passo fácil, porque a gente acha que a gente precisa se defender o tempo inteiro, né? Que a gente não erra, que caramba, não, mas não foi não foi bem assim, né? A gente gosta muito de se defender. Admitir o nosso erro é um passo duríssimo. E isso fala sobre o que a gente espera de quem está ao nosso lado. Isso fala sobre como a gente observa o erro dos nossos filhos, por exemplo. Então, admitir esse erro, encarar que você realmente não foi aquele alecrim dourado que você acha que você é e ligar para essa Valentina. Como boa amiga que você pode ser, dizer assim, caramba, um ano depois, eu lembrei daquela nossa conversa e eu acho que eu
não fui acolhedora, eu não consegui te ouvir. E sabe por que eu não consegui te ouvir? Porque meu casamento é uma merda. Ou porque meus filhos me enlouquecem. E eu fico tentando dizer o tempo inteiro que não, esse amor precisa ser maior. Eu preciso amar esse filho. Mas caramba, como cansa amar esse filho desse jeito, né? E eu queria pedir desculpa. Eu adoraria receber um telefonema assim. Ou seja, o Dilema 79 se despede de vocês nessa quinta-feira dizendo o seguinte: não diga alô, diga alô Valentina nesse fim de semana. É isso, pode ser? É isso. Valentina, uou, obrigado por esse dilema. Quer dizer, esse dilema não, na verdade, esses 3 e-mails que compõem esse livro que você nos mandou. Muito obrigado. Obrigado por ter voltado. Eu espero que você tenha conseguido dormir depois das 3 da manhã. É verdade. Fiquei um pouco preocupado com isso depois. Porque foi tanto vai e volta de e-mail, fiquei preocupado dela não ter dormido. Querida, não tem nem o que dizer mais, assim, sério, eu acho uma pena, no final das contas, nós mulheres, ainda estarmos nesse lugar de cobrarmos umas das outras o que é o afeto, o que é a maternidade, o que é a perfeição. E eu entendo que você, como mãe de 5 filhos, 5 crianças, você está conseguindo acolher os seus erros e as suas falhas, porque elas precisam existir para que esses filhos existam também. E que bom que na sua jornada você tem um companheiro que é capaz de estender a mão para você. É difícil pra cacete isso nos dias de hoje. Um casamento de 20 anos com 5 filhos. Respeita Januário. Respeita Januário, é isso aí. É algo que é inspirador, porque as relações elas estão se desfacelando, assim, se desfazendo por conta do tempo, por conta das nossas dores, por conta da nossa incapacidade de cuidar das relações e da gente mesmo. Então, fico feliz de você ter mandado esse e-mail. Fico feliz da gente ter lido esse e-mail e de alguma forma ter te acolhido, ter te dado essa mão que essas amigas nessa mesa de bar há 1 ano atrás não conseguiram te dar. Tô contigo. E Valentina, do meu lado, o que eu espero sinceramente depois de um dilema como esse é que a gente, como indivíduo que convive, né, em sociedade, que tem esses aspectos de convívio, a gente procure o amor em diversas formas e que a gente respeite o amor em diversas formas. Mesmo. Espero isso. Agradecer por vocês estarem aqui. Se vocês quiserem apoiar o Dilemas, o Pra Dar Nome às Coisas, o Vozes de Amparo, basta vocês entrarem no link www.redeamparo.com.br/amp, AMP, o comecinho de Amparo. E se vocês quiserem mandar o seu dilema pra gente, durmam na madrugada, mas podem mandar e-mail durante o dia, descansem a cabeça. Vocês podem escrever para luabarros@redeamparo.com.br ou para pedro@redeamparo.com.br. Obrigado por hoje. Como a gente já falou, essa quinta-feira tem dose dupla de dilemas. Que alegria. Então, até já. Até já. Beijo, gente. Um beijo. Solta a vinheta, acabou hoje. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.